o poder da venda consultiva para o sucesso dos negócios. Nós vivemos um momento com tanta profusão de informação que a gente se sente, às vezes, muito perdido e ficamos, muitas vezes, no Instagram e outras redes sociais, de detalhes em detalhes, pegando insights de vendas. E não há nada de errado com isso, tudo certo. O problema é que, às vezes, a gente não cria um método para fazer, né? Eu só posso falar como usuário, né, de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Eu não sei fazer, né? Nunca me propus a fazer. Mas se eu pegar uma receita, vai sair algo perto disso. Alguém de tanto fazer, com tanta experiência com aquilo, conseguiu desenvolver um bolo de cenoura especial, porque seguiu uma receita, um método, e aquilo foi repetido ao longo do tempo e sucesso no bolo de cenoura com cobertura de chocolate. As vendas são o motor da empresa. Isso. Quem gira a chave desse motor? Nada acontece em nenhum empreendimento, e aqui eu não falo só de negócios. Eu falo qualquer coisa que a gente se propõe a fazer. O CME, por exemplo, não vai avançar se não tiver alguém vendendo alguma coisa, ainda que seja uma ideia. E para que essa venda aconteça, precisa ter um método, um plano. Quem gira a chave? Nas empresas de vocês, aqui estamos com mulheres empresárias, tem os vendedores, tem os líderes de vendas e tem você, que é a principal e a melhor vendedora que a sua empresa pode ter. No entanto, ao longo das formações que vocês tiveram, como advogadas, como administradoras, economistas, engenheiras, veterinárias, etc., nunca tiveram uma hora sequer de vendas para aprender. E é justamente isso que precisa fazer no dia a dia, porque se não tiver vendas, o motor não gira. Mas quem sou eu para falar de vendas? Eu sou o pai do Pedro, marido da Célia. Ela, inclusive, já foi médica aqui em Limeira, na Medical. Hoje ela trabalha só em Corderópolis. Eu também, que me desculpe Gilmar Mendes, mas eu também falo mineirês, porque eu nasci em Minas Gerais. Ainda criança, por diversas razões, eu me mudei para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro. Por isso que meu sotaque é meio assim, né? Não é nem mineiro, não é nem paulista, não é nem carioca, eu não falo nem mais, nem mesmo. Mas vivi muitos anos lá. E há 30 anos me mudei para São Paulo, né? E aí, aqui em São Paulo, eu comecei a viver, a partir de São Paulo, eu comecei a viver uma vida de vendas. Por quê? Como a Regina apresentou, eu sou publicitário de formação, fiz pós em comunicação social, depois me especializei em marketing e mudei para São Paulo logo depois da formação, justamente para trabalhar numa agência de publicidade, onde eu fazia atendimento. As grandes agências de São Paulo, a figura do atendimento não é como aqui no nosso interior, Rio Claro, Limeira, Piracicaba, a pessoa que vende, que vai buscar negócio. Não, o atendimento é a pessoa que atende. Ela faz a interface entre agência e cliente, cliente-agência. O papel dele é só esse. Então, o atendimento tinha que vender as ideias da agência para o cliente. E tinha que vender as objeções dos clientes para a agência. E esse foi o desenvolvimento. E aí eu acabei caindo no mundo das vendas, porque eu descobri que isso era divertido fazer. Atender pessoas, falar com pessoas, viver aquela adrenalina dos negócios era algo que eu gostava muito. Nunca mais saí da área de vendas. Dentro da área comercial, eu ainda atuei no mercado publicitário durante bastante tempo, mas aí vendendo equipamentos, vendendo mídia, vendendo várias coisas. E aí eu comecei a desenvolver. Então, uma vida inteira de vendas. E como é que a gente se forma em vendas? Muito simples. Em 2001, eu li esse livro.
Esse não é o original que eu li. Por quê? Porque eu já dei de presente várias vezes esses livros para as pessoas. Show de vendas. Viu, Danilo? Aqui a gente aprende o que um corretor de seguros vive no dia a dia de vendas. Não sei se vocês já ouviram falar da revista Venda Mais. Não existe mais. Existe a empresa que se formou a partir dessa revista. Eu ainda tenho muitos exemplares delas. Mas revista é assim, é uma coisa que passa, né? Mas aqui eu tenho revista de 2001, por exemplo, que fala venda para nichos de mercado. A gente está falando sobre isso hoje, 20 e tantos anos depois. O que eu quero mostrar com essas literaturas? Que a gente se forme em vendas assim. E, obviamente, que eu trabalhando muito na área comercial, eu descobria que os vendedores não vendiam tão bem quanto poderiam, se fossem preparados, treinados, qualificados e se estudassem. Então, depois de um tempo vendendo equipamento médico hospitalar pela General Electric, eu desisti de fazer tudo isso e resolvi ser treinador de vendas. Então, em 2015, 2016, eu comecei a aplicar treinamentos de vendas nas empresas. Mas esse trabalho precisou evoluir um pouco. Por quê? Você treinava, as pessoas aprendiam, aplicavam um pouquinho, mas era um tirinho de espingarda, caía logo ali na frente. Por que que isso acontecia? Aí a gente descobriu a figura do líder, que pode ser o líder de vendas ou o próprio empresário, que não fazia uma cobrança sistemática, não cobrava um método. E não obstante o interesse das pessoas em fazer vendas, não conseguiam seguir um passo a passo. E eu comecei a observar isso. Às vezes o próprio líder, o próprio empresário não tem clareza do que precisa estruturar para o negócio seguir. Então eu comecei a desenvolver a consultoria comercial. Então desde 2015 eu estou nesse pilar, nesse tripé de treinamento, capacitação, mentoria de vendas e consultoria comercial. Bom, uma vida de vendas é assim. E eu gosto tanto disso que eu escrevi um livro, como a Regina citou, O Orgulho de Vender e Servir. Aqui, além de eu apresentar um método, eu falo que a gente precisa se orgulhar do que faz. Semana que vem eu vou para um evento que a Valéria está promovendo e vai participar lá em Serra Negra, um evento segmento de água mineral. Vai ter uma feira e ela vai fazer um evento paralelo. E eu vou assistir, porque eu gosto dessas coisas. A gente se orgulha daquilo que faz, e é um prazer. Então, lá no hotel que eu vou preencher a inscrição, eu vou colocar profissão. O quê? Vendedor. Porque eu me orgulho de ser vendedor. Logo que eu mudei para São Paulo, voltando para o Rio, eu falei, mamãe, lá eu sou vendedor. Nossa, meu filho, que pena, né? Tantos anos de estudo e você é vendedor. Você já deve ter ouvido isso de alguém, ou até já falaram isso para alguém. Pode ser qualquer coisa, nem que seja vendedor, ele está precisando trabalhar. E a gente contrata gente assim, que vai lá ser vendedor até alguma coisa acontecer. Existem dois tipos de vendedores. O vendedor profissional, é aquele que vive de vendas, entre o qual eu me incluo. Tem profissionais bons e ruins, mas eu vivo disso. E tem quem está em vendas, que são pessoas que estão ali por um tempo até ver se vai acontecer algo diferente, né, Jô? Para ver se ele continua ou não em vendas. Muito bem. Venda consultiva, eu gosto de trazer a figura do profissional de saúde. No caso aqui, uma profissional de saúde. O que é a venda consultiva? É consulta, é fazer. Isso tanto pode acontecer no B2B, quando você vende de uma empresa para outra empresa, ou até mesmo B2C, quando você vende no varejo para consumidores, no varejo ou serviço. Em todos eles, cabe o método da venda consultiva, que eu prometo que eu vou dar uma base para vocês hoje.
Não garanto que será possível já sair fazendo, porque eu não prometo isso, porque não é tão fácil quanto parece, certo? Método estruturado. A venda consultiva é um tipo de venda e você estabelece um método para isso. O principal da consulta de vendas ou a venda consultiva é criar conexão com o cliente. Nós temos aqui o Danilo, por exemplo, que trabalha com proteção patrimonial, seguros, essas coisas. Ele sabe que se não houver uma conexão antes, a conversa não rola, não desenrola, e aí a pessoa não compra. Não é porque o produto é bom ou ruim, não houve conexão. Então, a venda consultiva é a única forma que permite isso, porque o vendedor e a empresa não estão focados na transação, mas na relação. O principal do método é entender para atender. Muitas vezes, e aí eu falo de mim mesmo, no passado e até hoje, eu começo a falar do meu negócio, querendo vender o meu negócio, mas além de eu não ter criado conexão com a pessoa, eu não sei se ela precisa daquilo, como ela vai usar aquilo, e eu começo a falar, e aí irrita mais do que ajuda. Tem pessoas que se comportam de alguma forma e falam assim, esse deve ser vendedor. Quem é essa pessoa? É um falante, é um gesticulante, é alguém ali, parece a cereja do bolo, ele aparece mais do que todo mundo. Desculpe, não é ser vendedor isso. Vendedor é vender. Né? Falar muito pode até atrapalhar a venda. Num ambiente como esse em que nós estamos, se eu não abrir a boca, ninguém sabe o que eu faço. Eu não pareço vendedor. Não posso parecer vendedor. Eu tenho primeiro que criar conexão e depois, através do método que eu estruturei, eu desenrolo o processo da venda. A venda consultiva, então, como método, tem um passo a passo. Vou voltar no exemplo do bolo, e aqui isso não tem nada a ver com mulheres. Vocês viram meu filho ali, meu filho é um excelente cozinheiro, melhor do que a mãe dele, melhor do que eu. Certo? E não sei se sabe fazer bolo também, né? Mas ele sabe fazer coisas que eu não sei fazer. Ele sabe fazer coisas que a minha mãe fazia quando era criança, eu amava e amo, e ele sabe fazer e eu não sei. Certo? Então, a gente precisa seguir o método. E a venda consultiva tem 8 passos, basicamente, mas ela se torna consultiva em 2 ou 3 que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, preparação diária é o primeiro passo. Segundo, prospecção. Terceiro, abordagem. Quarto, descobrimento do que o cliente necessita e deseja. Quinto, apresentação da proposta ou da solução que você vai oferecer. Sexto, bom, aí vem as reclamações do cliente, as objeções, está caro, prazo de pagamento, mas por que aumentou o preço? Vem as discussões que são as objeções e você precisa negociar. Sétimo passo, fechamento. Depende muitas vezes do vendedor que a venda aconteça. O cliente quer comprar, mas o vendedor não pede pedido, nós vamos ver sobre isso. E por fim, mas não menos importante, só por se tratar de processo, o pós-venda e a fidelização. Então, são 8 passos e vamos começar aqui pelo primeiro. Eu preciso olhar para o relógio de vez em quando, que eu prometo que termina até 9h30. Eu esqueci de olhar a hora que começou. Pode ser? Tem muito tempo, meia hora, vendedor falando. Devo conseguir vender alguma coisa para vocês. A preparação diária é o alicerce de toda venda bem-sucedida. Por quê? É uma questão mental, emocional e profissional. Como a gente acorda o dia, a gente já toma algumas decisões que vão influenciar para tudo que vai acontecer na nossa vida. Se a minha vida é vendas, se eu vivo de vendas, tudo que vai acontecer depende dessa decisão mental que eu acordo. Nossa, serração baixa, só o que racha, tô ferrado,
vou pegar um calorão na estrada, na rodovia, se eu faço venda de porta em porta, vou sofrer. Ok, pode ser um pensamento. Mas fala assim, nossa, vai dar um dia ensolarado, lindo, todo mundo vai estar feliz, vai me receber bem e eu vou em frente. É uma escolha. Se você escolhe que tudo vai dar certo, há uma grande chance disso acontecer. O contrário também é muito possível. Então, nós temos que cuidar da mente desde o começo, mas também da emoção e do profissional. Não adianta eu sair para vender algo que eu não conheço. Não conheço profundamente aquilo que eu vendo. E pior, não sei qual solução aquilo representa para o cliente. Então, eu tenho que entender tecnicamente do que eu vou vender. Todo dia? Sim, todo dia. Não tem exercício que a gente faz todo dia? Escovar dente, por exemplo, tomar banho, né? Conhecer aquilo que vende também. A prospecção é o ato de ir atrás. Tem alguns negócios, quem é do varejo aqui, levanta a mão, por favor. Quem tem loja, comércio e tal. Tá bom, eu achei que teriam mais pessoas do varejo. Quem é da indústria, por favor? Muito bem. E quem é prestador de serviço? Tem uma empresa de prestação de serviço? Maior parte. Quem é profissional liberal e ainda não se enquadrou em nenhuma delas? Muito bem. Quem trabalha no varejo, a prospecção ela é uma responsabilidade, digamos assim, da empresa. A empresa que tem que anunciar, a empresa que tem que criar condições para que as pessoas vão até a loja. O vendedor está lá no balcão, o que ele pode fazer? Sim, ele pode fazer muita coisa. Mas ficar ali indo atrás de negócio talvez seja um pouco mais difícil, porque ele tem que atender as pessoas que chegam. E quais são as pessoas que chegam? Aquelas que a empresa anunciou e ela trouxe como retorno. Anunciou na televisão, no outdoor, no jornal, no rádio, nas redes sociais. As pessoas chegam, eu vi aquele produto e aí vem conversar com você. Isso pode ser presencial no balcão, mas pode ser pelo WhatsApp. Deus nos acuda, né? No WhatsApp. É um problema sério que a gente precisa trabalhar sobre isso. Mas é a prospecção. E tem na indústria, na indústria ou serviço, que o vendedor vai atrás, o profissional de vendas vai atrás do negócio. Em busca do quê? De novos clientes. Então, eu elejo a Zacaria para vender. É uma empresa aqui da cidade. Ainda existe, né? Zacaria? Ok. Porque faz tempo que eu não ouço falar dela. E aí eu desejo vender para essa empresa. Esse trabalho que o profissional de vendas vai fazer de chegar na empresa é um trabalho de prospecção de um novo cliente. Porém, novos negócios podem vir de onde? De quem já é cliente. Por isso que o balconista da loja, Regina, pode fazer um trabalho de prospecção, porque provavelmente ele conhece esse cliente que já comprou. E ele não devia ficar ali parado esperando, ele tinha que ir atrás propor novos negócios. Propor novos negócios, novos clientes, novos negócios. Isso é um trabalho ativo, não é reativo. Abordagem. Abordagem é algo um pouco mais reativo. Então, alguém chega na minha loja, no meu balcão, e eu vou atender, eu faço uma abordagem. É uma etapa posterior à prospecção. E quando eu bato na porta de uma empresa e entro para falar, é a etapa da abordagem. E o que eu quero destacar aqui? A primeira impressão abre portas. Antes de eu abrir a boca, eu já estou me comunicando. Então, a forma que eu me aparento importa. E, infelizmente, aqui vem alguns preconceitos. Nossa, mas é mulher? Nossa, mas é negro? Nossa, mas parece pobre e parece rico? Então, os preconceitos vêm logo nessa etapa. E nós temos que cuidar disso. O nosso primeiro impacto é importante. O carro que eu uso para ir até o cliente é importante. A forma como eu estaciono na vaga disponível fala sobre mim.
Sabe quando você chega assim, atrasado para a reunião e come a outra vaga? Deixa o carro atravessado. Nossa, será que esse cara é assim em todas as coisas que ele faz? É bem provável. Então, a abordagem é muito perigosa, porque eu talvez não tenha uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, eu preciso cuidar com isso. Então, eu preciso uniformizar a minha equipe, preciso padronizar a vestimenta da minha equipe, cuidar para o cabelo, para a barba, para a maquiagem, cuidar de tudo, porque a minha figura já fala antes de eu abrir a boca. Depois vem aquilo que é a etapa do descobrimento, que, a meu ver, é a etapa mais importante de todas, né? Onde mora o diferencial competitivo. É a base para o desenvolvimento que faz a diferença. Porque aqui você vai saber exatamente o que o seu cliente quer. Vou dar um exemplo bem simples. Moça, quanto custa esse sapato? Já foi feita, já estou preparado, já teve a prospecção, o cliente já está lá, já houve a abordagem e ele já me pergunta quanto custa. Se eu falar o preço e só acabou a venda, perdi a venda. A probabilidade de fechar um negócio aí é mínima. Então eu preciso estudar uma técnica para não falar o preço logo de cara. E no próximo slide a gente já vai ver a importância de fazer algo antes de falar do preço. Mas eu tenho, ok, já vou te passar o preço, mas esse sapato, realmente ele é muito bonito. É por uma ocasião especial? Porque se a pessoa vai comprar um sapato para ir no casamento, o preço é um. Se é para o dia a dia, para andar na rua, o preço é outro. Não só o preço, o produto é outro. Mas eu preciso agora consultar. Lembra do profissional de saúde? O que você vai fazer, quando você vai fazer, onde você vai fazer, por que você vai fazer. Qual que é a sua intenção, qual que é a sua ideia? Imagina saber tudo isso antes de passar um preço. Eu vou passar um preço com outro valor. Vou passar um preço de algo que agrega valor para o cliente. Então aqui está o segredo. E as empresas e os próprios vendedores não investem muito nisso. E a gente precisa parar para pensar. Quem quer um sapato não é o sapato, é o que representa o sapato. Né? Eu vou fazer uma palestra no CNE, como é que está o meu sapato? Eu preciso comprar um novo? Podem olhar o meu sapato. Preciso comprar um novo? Talvez sim, é um evento importante. Não posso ir de qualquer jeito. É para o uso no dia a dia. Ontem eu fui visitar um cliente em Araraquara, em Matão, e eu sabia que eu ia ter que andar, não só dentro da fábrica, mas no entorno lá, entre uma cidade e outra, eu já fui com outro tipo de sapato. Dependendo da ocasião, o produto é diferente. O John trabalha com vinhos. Ele é um especialista na área de vinhos. Todo mundo conhece o John? Levanta a mão, John. Johnson Rogenski. Dependendo da ocasião, vinho é um. Dependendo da ocasião, vinho é outro. Vai acompanhar com o quê? Se você simplesmente perguntar quanto custa esse sangue de boi? Depende. Se for para fazer sangria, é sangria? Talvez sirva. Hã? Sagu talvez sirva. Para temperar uma carne, sei lá, talvez sirva. Mas não, é aniversário de casamento de 50 anos, de 25 anos. Dependendo, o produto serve ou não. E se eu falar o preço, eu perco, porque eu não sei o que está por trás do interesse do cliente. Só de fazer isso, o vendedor, a vendedora já ganha um diferencial. Opa, esse aí é diferente. Essa aí é diferente. Vou dar uma atenção especial, deixa eu ouvir mais. Vou dar corda, né? Se for um outro vendedor profissional, já entendeu que a pessoa sabe sobre aquilo, e aí pode levar a conversa para um determinado lado. Mas para a maioria dos compradores de empresas e para os consumidores, o descobrimento de necessidade funciona.
Isso é um padrão, isso faz parte do método. O que vai variar? O tipo de negócio da pessoa. Por exemplo, se eu vendo equipamentos de $100.000, a conversa é de um jeito. Se eu vendo um equipamento de R$100, a conversa é de outro jeito. Não que ela seja mais ou menos importante. O modo é que muda. A forma é que muda. Não o conteúdo do que você vai conversar. Faz sentido para vocês até aqui? Está sendo fácil compreender a ideia? Né? Eu disse lá, compreender a ideia vai ser fácil. Fazer não será. É por isso que as pessoas que vivem de falar sobre vendas costumam avançar bastante, porque oferecem produtos que as pessoas querem comprar. Tem gente que ensina, eu gosto de brincar. Eu até vi esses dias, não me inscrevi no curso, mas achei interessante. Como fazer vendas high ticket e faturar R$10.000 no primeiro negócio. E ele vai na conversa dele. Às vezes é até uma live. Lá no final ele vende por R$97. Vocês acreditam? Eu não acredito. Como é que ele vai me ensinar a vender high ticket e um negócio tão bom que ele vende é tão barato? Aí você pode me dizer, e eu respeito, não, mas é por causa do volume. Ele vai ter milhares, milhões de pessoas comprando por esse baixo ticket e ele vai faturar milhões. Eu compreendo. E acho que é um raciocínio válido. Não vou dizer que está errado, não vou dizer que está certo. Só vou dizer que chama atenção. Quem conhece vendas, presta atenção nisso. Né? Então vamos em frente. É mais ou menos assim, um produto maravilhoso, top, baratíssimo. Tem alguma coisa errada. Porque a gente aprendeu, e não é mentira, que o que é bom é caro. O que é melhor é mais caro. Os produtos melhores são mais caros. Qual é o sabão em pó melhor que tem na face da terra de Limeira? É o mais caro. O detergente é o mais caro. O amaciante é o mais caro. O sapato é o mais barato? Não, o melhor sapato é o mais caro. Então nós temos que ter essa noção para saber o que a gente está vendendo para que a gente possa montar, adequar o método para cada tipo de negócio. Muito bem. Aqui também eu vou dizer que a cereja do bolo de cenoura, o cobertura de chocolate, a cereja do bolo é a apresentação da proposta. Aqui eu vou brincar com algumas coisas para exemplificar bem o que eu quero. Você precisa mostrar o valor da solução nessa etapa. Quem usa iPhone aqui? iPhone, iMac, iBook? Bastante gente, que beleza. Então, o cara que fundou essa marca, essa empresa reconhecida no mundo inteiro, diz essa frase: não diga seu preço até o cliente entender o seu valor. E por que vocês pagam tão mais caro no iPhone? Porque vocês veem valor. Vale. Tem gente que fala, vale cada centavo. Vale até essa maçãzinha que eu vou colar no meu carro. Porque ver valor é o mais barato? Não é o mais barato, mas eu vou dizer que talvez seja entre os que mais vende. Por quê? Porque ele diz o seguinte, não diga seu preço até o cliente entender o seu valor. Se a pessoa pergunta o preço do sapato, quanto custa esse sapato? Porque quando você olha um sapato na vitrine, eu não sei se vocês têm essa experiência, mas eu tenho. O sapato com sola de couro, até por cima, ele é mais bonito do que os outros. Até o acabamento é mais bonito. A qualidade também deve ser melhor. Então ele vai ser mais caro. Então eu pergunto, moça, quanto custa esse sapato? Ela fala, R$590. Eu não sei o que tem no sapato. Eu sei que não cabe no meu bolso. Aí eu falo, tá bom então, obrigado, viu? E vou para outra. Mas dependendo da ocasião, o sapato valeria cada centavo. E eu ficaria feliz de usá-lo 2, 3 vezes por ano só, porque compensa. Mas
eu não sei, como consumidor, o que tem aquele sapato para custar esse valor. Ou caro ou barato, né? Vocês devem estar se perguntando por que esses carros elétricos chineses são tão mais baratos, né? Estão bem mais baratos. Tem gente comprando carro elétrico para fazer Uber. Ontem eu andei nos 2 ou 3, só para... E quase todos elétricos. Por quê? Né? Por que é barato? Tem lá as suas explicações, às vezes até isenção de imposto, porque não tem similar nacional, ok? Mas por que será que é tão barato? Estou desconfiado, não vou querer não. Mas o vendedor não me diz por que é barato. Ele vai esperar que o cliente pergunte por que, nossa, é muito caro, vou embora. Vai embora. Nossa, barato demais, tem alguma coisa errada, vou embora. E o vendedor perdeu a chance. Então, na hora de apresentar a proposta, você precisa perder um tempo. Se você fez a etapa anterior com sucesso, que é a do descobrimento, você vai saber o que dizer nessa hora, e aí você vai apresentar, ó, esse sapato, ele resolve esse problema. Apesar de ser uma sola de couro, ele é absolutamente confortável, usa pelica assim, assado, e fala, e o cliente fala, nossa, que legal, e o preço? Se o cliente não perguntar o preço, ele não comprou. Aí você fala o preço? Não, você tem que primeiro destacar o valor daquilo que você vende. Desde uma coisa insignificante, aparentemente, a uma coisa altamente elaborada, né? Aproveitando o exemplo da Regina, vamos falar na drogaria. Eu resolvo minhas enxaquecas, às vezes, que eu tenho, principalmente muito sol, muito calor, com Neosaldina, né? Eu já chego lá e pergunto, eu quero Neosaldina, eu nem pergunto quanto custa. Eu sei, como eu uso bastante, a minha esposa também usa, então eu acho que vai custar X, R$30 uma caixinha com não sei quantos lá, e tá bom, é isso mesmo, e a diferença não vai ser tão importante. Mas a pessoa, ela poderia perder um pouco mais de tempo e falar, ó, tem um negócio, por que você gosta da Neosaldina? Aí eu vou falar alguma coisa e falar, você sabia que tem algo muito melhor que a Neosaldina? Aí ele vai mostrar, ele vai embasar o que ele me disse, porque lá na preparação diária, ele estudou sobre os produtos que ele vende e ele sabe como contra-argumentar. E talvez esse novo produto ele seja até mais caro, mas eu nem sei que existe. E ele não terá chance de me dizer se ele não intervir na minha solicitação. Então a apresentação da proposta é um negócio muito importante. Eu vou exagerar num exemplo aqui. De novo, quem que é da indústria? Levíssima. Quem mais? A moça lá. Na indústria, assim, a gente vai ao cliente, vai vendo se é isso. Vai ao cliente, conversa, negocia, identifica as necessidades, qual é o volume de compra, para quando que precisa. A gente faz toda a venda consultiva e tem a informação perfeita para fazer a melhor proposta. Aí eu vou lá no meu sistema de ERP e ele gera uma proposta parecida com a da empresa de persiana, que usa o mesmo sistema. Parecida com a empresa de piso revestimento, que usa o mesmo sistema. E tem a mesma cara. Aí o cliente recebe aquela proposta e olha, não sabe se é persiana, se é o que você está vendendo, e você não agregou valor. Eu gosto de brincar assim, ó. Pega a proposta, faz um aviãozinho daqueles que a gente fazia quando era criança, fazia barquinho para andar na água e aviãozinho para jogar. E joga, mas mira certinho. Eu vou mirar no Alex, mando para o Alex. O aviãozinho vai cair nele? Não, ele vai fazer um monte de volta e vai cair em outro lugar. É assim que às vezes a gente faz com a nossa proposta. E às vezes somos obrigados a fazer isso. E na indústria, então, existem aquelas plataformas de compra, tipo Ariba, tipo... tem outros nomes que eu não me lembro agora, que você nem sabe quem que está fazendo a solicitação. Então, a proposta é você investe no descobrimento e desinveste na apresentação. Não agrega valor nenhum. E quando não há agregação de valor, a decisão do cliente é por preço ou pelo concorrente que fez isso, que agregou valor e fez uma outra coisa, que vai ser
o último passo da venda consultiva, que é a fidelização. Muito bem. Então, como que eu destaco a minha proposta preço versus valor? Eu investi um tempo enorme para ir até o cliente e descobrir o que ele precisa. Eu deveria investir o mesmo tempo para levar a minha solução, levar a minha proposta, levar a minha recomendação. Mas o cliente vai falar, não, não precisa, vai que você vai gastar seu tempo, manda um e-mail para mim. Claro, ele quer do jeito mais fácil para ele decidir. Sem envolvimento. Mas eu, como vendedor, sei que o envolvimento é muito importante. Quando vem as objeções e negociação, e aqui daria 2 encontros como esse, só para tratar desse tema, e obviamente não é esse o propósito. Objeções e negociação. Objeção não é só preço. E objeção não significa um não para você. Significa eu preciso de mais informações sobre você, seu produto, sua empresa. Muitas vezes a pessoa que está recebendo a proposta, ela ainda vai conversar com outra, de verdade, não como objeção. Ah, ok, vou ver certinho, depois eu volto. Vou ver certinho, depois eu volto. Ou então, ok, vou falar com o meu chefe. Vou falar com o sócio. Vocês assistiram um filme chamado O Sócio, com a Whoopi Goldberg? Antigo filme. Assistiram? Quem assistiu, levanta a mão, por favor. Então, vale a pena assistir. O sócio é o culpado de tudo. Né? A esposa também, o filho também, o papagaio. Tem alguém lá em casa que ele sempre me dá dicas. Vai ver, é o papagaio. Ele dá como desculpa e a gente aceita. Mas o não em vendas é tão comum como o ar que nós estamos respirando aqui. É muito não. E faz parte. Não sofra pelo não, porque não é pessoal. É para o negócio. A Emeline acabou de sair, foi fazer alguma coisa, mas ela disse que eu mudei a vida dela de vendas quando eu falei, receba o não. Receba com amor o não. Obrigado. Quanto mais não, mais perto do sim eu estou. Eu recebo não, ok, vamos para a próxima. Não é pessoal. Não é para você ficar diminuída, diminuído. Não é para sofrer. É saber que faz parte. Vocês estão prestando atenção no ar? Não. Mas ele está aí. O não também, ele está aí. A etapa do fechamento... Ah, sim, voltando aqui, uma coisa muito importante. Objeções e negociação. Ah, Pimentel, quer dizer, então, que você não tem medo da objeção, não tem medo do não. Sim, eu tenho e eu tremo na base também. Assim como... Agora não. Assim como antes de começar, eu estava com frio na barriga. Faz parte. Faz parte. E nós temos que lidar com isso, saber que isso é do processo natural. O fechamento é o momento decisivo da venda. Muitas vezes nós precisamos pedir o pedido. Ok, eu te apresentei, expliquei tudo, você entendeu os benefícios, está tudo certo, não falta mais nada. Vamos fechar. Quer pagar como? Vai ser no Pix ou no cartão? Perguntas objetivas e abertas, não perguntas fechadas. E aí, gostou? Não. E aí, vai levar? Não. Alguma pergunta cuja resposta seja sim ou não é uma pergunta errada para fazer nessa hora. Agora é hora de fazer assim. Ok, vamos fechar. Como você prefere fazer? Uma pergunta aberta. O como não permite sim ou não. Como prefere a entrega? Prefere à vista ou parcelado? Na hora de comprar uma camisa. Então, finalmente, você gostou. As duas são muito boas. Você prefere a verde ou a amarela? Qualquer resposta é uma resposta boa. Mas se a gente age no automático, a gente nem lembra de fazer pergunta aberta e fechada, né? Mas a gente precisa ficar antenado. O vendedor profissional, ele precisa estar antenado ao que ele fala. Ele tem que pensar nas palavras que está usando para não usar palavras erradas. Fidelização e pós-vendas. Clientes satisfeitos voltam e indicam. Ops.
Pós-venda, principalmente no varejo, é algo que normalmente as pessoas não fazem muito. E aí, recebeu, está tudo em ordem, está funcionando, geralmente não faz. Mas é justamente após a venda que você consegue começar a fidelizar o cliente. E por que que muitas vezes as pessoas preferem comprar pela internet? Porque frio por frio, eu compro pela internet domingo às 4 da tarde, não preciso ir lá na loja. Frio por frio, eu compro durante a minha insônia de sexta-feira para sábado de madrugada. Então, não seja frio, seja diferente da internet. Eu fiz um trabalho na CVC uma vez, da região de Mojimirim, Itapira e Mogi Guaçu. A Heloísa Calef deve conhecer, a moça lá da CVC. Se não conhecer, eu tenho que visitá-la para vender café para ela. Ela se queixava, ela e a equipe toda se queixava das vendas pelo Booking.com, pelo Airbnb, pelas coisas, pela internet. Eu falei, mas o que o seu vendedor faz de diferente para que as pessoas queiram vir aqui? Né? A acolhida, a recepção, tudo isso. São 3 tipos de pós-venda. O primeiro é o pós-venda imediato. E aí, tudo bem, funcionou, deu certo, atendeu sua expectativa, sua dor de cabeça melhorou, diminuiu, o remédio deu certo, né? Esse é um pós-venda imediato. Eu quero saber o quê? Eu não quero vender, só quero identificar a satisfação do cliente. Depois é o pós-venda oba-oba. Parabéns, hoje é o seu aniversário, estou mandando essa mensagem só para te parabenizar. Deus te dê muita saúde, tá. O Capucha lembrou de mim, né? Ou então o time, né? Tem gente, eu acompanho futebol, porque eu uso isso para conversar com os clientes. Então, meu time é café com leite, ninguém se importa com o meu time, então não causa briga em lugar nenhum. Pelo menos aqui em São Paulo. Fluminense, quem é que se importa com o Fluminense? O problema é ser Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, aí complica. Mas eu uso isso para fazer oba-oba com os clientes. Seu time ganhou, hein? Tá feliz, vou te mandar um pedido hoje. Intenção de venda. Ó, você gostou tanto daquilo que eu te ofereci, deu tanto certo, agora nós estamos com uma condição super especial para quem já é cliente e eu quero propor isso para você. Ou, já está na hora de você trocar de carro. Quem é que recebe essa mensagem aí? Do vendedor que vendeu o carro para vocês. Ó, já faz 2 anos que você está com o carro. Seria legal você dar uma olhada se não é uma boa oportunidade para trocar. Seu carro ainda está bem valorizado. E por apenas X você pode conseguir isso, isso, isso. Quem é que faz ou que recebe isso? Ninguém. Então, o que ninguém faz é uma grande oportunidade. Ou será que todo mundo já fez no passado, não deu resultado nenhum, por isso que ninguém faz? Não. É por 2 razões. Porque a empresa não exige e porque o vendedor acha que não é importante, como muitos empresários também acham que não é importante fazer pós-venda. Jeffrey Gitomer, no livro A Bíblia das Vendas, fala: as pessoas não gostam que você venda para elas, mas lembre-se, elas adoram comprar. Mesmo compra corporativa, as pessoas gostam de assinar um pedido. Prestem atenção à satisfação que é assinar um pedido. Do carro novo, da casa nova, da roupa nova, agora não assina cheque mais, né? Mas até cheque era bom assinar. Era ruim quando era 15 parcelas no cheque, precisava de 2 talões para poder deixar. Aí era ruim ficar assinando aquilo. Mas todo mundo adora comprar. E por que você deve se preocupar com um método, com a venda consultiva? Porque sem método, cada hora é uma nova situação. Você não tem previsibilidade nas vendas. Não acompanha processo. Você não consegue acompanhar em que etapa que está o meu processo. É impossível acompanhar o passo a passo da venda. É difícil capacitar e treinar. Se você não tem um método, você vai treinar como? Não tem como treinar. Eu não sei lá, a Valéria faz muito treinamento na área de qualidade em água mineral, não é isso? Por isso que ela está aqui. Dá para treinar sem saber um método? Não tem.
e você perde a oportunidade. Então, vocês devem se preocupar com o método da venda consultiva. A venda consultiva permite previsibilidade de processos e resultados. Permite também que você saiba em qual etapa da venda estão cada negócio. Quem aqui utiliza CRM sabe que ali tem um Kanban, você vai andando com o passo a passo da venda. A venda consultiva é ótima com isso. Você sabe em qual etapa está. E você pode cobrar o colaborador sobre isso, ou você mesmo, como vendedor, pode se organizar. Se você tem etapas previamente definidas, você pode usar um CRM. Customer Relationship Management, para quem não sabe, é gerenciamento do relacionamento com o cliente. Ó, relacionamento com o cliente. Ali eu sei que dia que a Jo faz aniversário. Eu não sei, mas se eu soubesse, viu, Jo? Eu mandaria uma mensagem para ela. Conteúdo para capacitar e treinar. Se eu tenho um método, eu vou ter um conteúdo para falar para as pessoas. Mas vocês estão aqui como líderes de vendas. E vocês têm um papel muito importante. Liderar o processo de vendas é como jogar xadrez. Não sei quem joga xadrez, mas quem joga sabe que cada peça tem o seu papel. E o líder é que faz o time jogar junto, né? A gente tem que ter, o líder tem que ser o super-homem, Mulher Maravilha. Ele tem que saber tudo, tem que ser capaz de tudo e tal, e eu sei que isso é bem difícil, mas pelo menos a base nós precisaríamos. Também não vou me deter, mas são 4 os pilares de gestão de vendas: orientação, monitoramento, reconhecimento e punição. Você orienta direitinho como aquilo deve ser feito. Vou pegar uma diarista na casa de vocês que não está acostumada a trabalhar na casa de vocês. Você orienta tudo, certo? Depois você monitora, inclusive depois que ela foi embora. Passa o dedo e vê se ela fez direitinho. Mas você monitora com as suas câmeras, você monitora os detalhes, você vigia, você acompanha, você acompanha. E reconhecimento, fez bem feito? Ok, parabéns, é isso aí, muito obrigado. Não fez de acordo com o combinado, tem que ter uma punição. A punição pode ser um cafezinho batendo um papo, pô, meu, assim você me quebra. É uma forma de punição. Esse é o jeito mais suave de proporcionar uma punição. O pior de todos é uma demissão por justa causa depois da 3ª carta de advertência. Se você começa a corrigir o pequeno erro, você evita os grandes erros. Se alguém tivesse identificado e corrigido o pequeno furinho, vazamento na barragem de Mariana, não tinha sido a desgraça que foi. Mas não corrigiram. Ah, isso aí não tem problema. Ah, isso aí não deve atrapalhar nada. Não corrigiu. Então, o pequeno erro, ele não tende a assumir, ele tende a crescer. Liderar, a gente inspira pelo exemplo e pela ação. Aqui vem a parte difícil. O líder de vendas não precisa, e talvez até nem deva, ser o melhor vendedor da empresa. Experimente pegar o melhor vendedor e transformá-lo como no líder. Você perde um vendedor e ganha um péssimo líder. Não transforme o melhor vendedor em líder. Líder é uma coisa, venda é outra coisa. O líder de vendas, ele precisa ser bom com pessoas, com processos, ele é bom para acompanhar, para orientar, para ensinar, para pegar no colo, para mostrar caminho, para exemplificar. Mas ele diz, então vai lá, mostra para mim como é que faz. Tem líder que é colocado à prova assim, então, não, eu não vou, eu não sei fazer, quem sabe é você, por isso que você foi contratado. Mas eu quero que você faça dessa forma, você sabe que isso é o certo. Até porque numa equipe tem gente que faz e que não faz. Então, dentro da própria equipe tem exemplos. Mas a gente inspira pelo exemplo e pela ação. O líder, ele é, na verdade, um formador de pessoas. Então, ele precisa capacitar, treinar e chamar as pessoas. Ontem eu tive um exemplo desse num cliente, uma indústria de água mineral. O líder falou, Pimentel, eu não posso falar com você 12h30, porque eu falei para o pessoal chegar meia hora mais cedo, que eu vou ensinar a desmontar uma bomba
trocar uma peça lá porque está vazando. Eu falei, por que não chama um técnico? Pensei, né? Ele falou, eu vou ensinar, porque amanhã eu não sei se eu estou aqui e alguém vai saber fazer o negócio. Eu desacreditei, fui lá olhar a desmontagem da bomba. Cara, fizeram bonitinho, ele em cima só olhando. Aperta o parafuso aí, não, essa chave não serve. Tá? E aí, brincadeiras à parte, fizeram o trabalho. Em 1 hora resolveram o problema do vazamento na bomba. E me chamou muita atenção aquilo, porque o líder é isso, capacitar e treinar pessoas para fazer o que tem que ser feito. Se o líder não sabe fazer, ele chama alguém que sabe fazer e acompanha. Se ele souber fazer melhor. Pontos importantes para resumir e concluir a nossa conversa. Vendas são o motor da empresa. O que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Venda é técnica e, por isso, pode ser ensinada, pode ser aprendida. O líder é aquela que faz acontecer. Rotina e disciplina. É doído. Não é fácil. Para a gente pensar e, óbvio, agir. Você não é o que promete, mas sim o que você repete. Vamos ler junto? Todo mundo? Você... Muito obrigado. Eu espero que isso tenha contribuído para vocês.